breve Jesus voltará. Um programa da Assembleia de Deus do Brasil, com a apresentação do pastor Fernando Gama. A paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, meu irmão. Estamos começando agora o programa da Assembleia de Deus do Brasil, breve Jesus voltará. Esse programa tem um único objetivo, é de ser bênção para a sua vida. Eu, pastor Fernando Gama, estarei com você durante esse programa para que juntos possamos adorar esse Deus que tanto amamos e que tanto buscamos. E quero já te fazer um convite. Venha adorar o nosso Senhor Jesus Cristo conosco em uma de nossas igrejas. Os nossos cultos acontecem todas as terças e quintas-feiras, no horário de 19h30, aos domingos, a partir de 19 horas. Você é muito importante para nós. Venha adorar, venha conhecer esse Jesus que tanto amamos e que tanto buscamos em todos os nossos dias. Agora, se você não tem uma igreja da Assembleia de Deus do Brasil perto da sua casa, entre em contato conosco, que nós levaremos até a sua região uma de nossas igrejas, porque nós precisamos de divulgar o Evangelho e nós queremos chegar a todos os lugares onde ainda nós não temos uma de nossas igrejas. Não saia daí. No próximo bloco estaremos entrevistando o pastor José Paulo da Rocha, que abordará o tema batismo. Não pague mais caro. Na Meios e Metas você compra seu celular mais barato e ainda paga em até 10 vezes sem juros. Nokia X101 por 10 vezes de R$ 13,90 sem juros. Nokia C200 por 10 vezes de R$ 16,90 sem juros. Meios e Metas, a maior revenda Vivo de Minas. 31 25 11 79 88. Clicou, a sua revendedora Vivo no centro de BH e também no Itaú Power Shopping. Venha conferir as nossas promoções. Mais informações, ligue 3047-1388. Imprima seus trabalhos na CRIA. Tudo o que você e seu cliente precisa no prazo combinado. Telefone 3411-7750. Estamos recebendo hoje em nosso programa o pastor José Paulo da Rocha, que é membro do nosso ministério e um dos pastores de nossas igrejas, que vai hoje nos falar sobre batismo. Esse tema que estamos abordando hoje é um tema que realmente precisa ser esclarecido para você que está aí do outro lado. Pastor José Paulo, é um prazer tê-lo conosco novamente aqui em nosso programa. Prazer grande meu poder estar colaborando. Pastor, hoje nós vamos abordar um tema que eu acredito que vai ser de muito interesse para todos que nos assistem, para falarmos sobre batismo, porque é um tema realmente muito polêmico e tem muitas coisas para ser esclarecida, que nem sempre a gente consegue fazer isso no mesmo programa, porque o tema realmente é muito vasto. Eu gostaria de saber do senhor o que simboliza, o que significa o batismo, qual que é o significado do batismo na verdade? Bom, o significado profundo que o batismo traz foi exatamente o que Jesus falou para Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3. Ele disse que é um novo nascimento. Então, batismo significa nascer de novo. É o novo nascimento. E o que simboliza o batismo? Isso simboliza 3 coisas: morte, sepultamento e ressurreição. Morte porque o pecador morre para o mundo, deixa de fazer as coisas do mundo. Sepulta porque todo morto tem que ser sepultado. E nesse sepultamento
não pode ficar nenhum membro do lado de fora, com o risco de apodrecer, né, criar bicho ou gerar outras coisas fedidas. E ressurreição. Nasceu para uma nova vida, agora sim, com Cristo. Sim. Pastor, o que é necessário para haver o batismo? São necessários 3 elementos. O primeiro elemento, claro, né, o batizador. Sem o batizador não tem como realizar um batismo. O segundo elemento, o batizando, aquele que vai ser batizado. E o terceiro elemento, o recipiente, onde ele vai ser afundado. Esses 3 elementos são preponderantes. Se faltar um, não tem como haver um batismo. E nós cremos em quantos batismos? Nós da linha pentecostal, nós cremos em 3. E já que falamos que tem que haver o batizador, o batizando e o recipiente, nós cremos no batismo, o batizador Espírito Santo. Se for nos colocar numa ordem, que essa ordem para Deus não existe, mas a ordem, o primeiro é o batismo do Espírito Santo, que muitos segmentos religiosos creem que este é um selo, que este já é o batismo com o Espírito Santo. Não, esse primeiro é o batismo do Espírito Santo, o batizador é o Espírito Santo, e ele acontece da seguinte maneira: o Espírito Santo enviado, o Consolador enviado por Jesus, ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, traz esse pecador convencido e afunda ele no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, realiza-se aí os 3 elementos: o batizador, batizando, o recipiente. Correto? Para se haver, então. E o segundo, que nós falamos se houvesse uma ordem, agora sim é o da igreja. Quem batiza é o pastor, o batizando é aquele crente convertido, e o recipiente, as águas, claro. Ele tem que ser ensinado, né, porque Jesus mandou: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem expressa de Jesus. Nesse caso, vem o terceiro. Já que eu falei, o batizador primeiro é o Espírito Santo, o segundo é o pastor, o terceiro agora é Jesus. Quem é batizado? Continua o mesmo, o crente. Quem é o batizador? Jesus. E o recipiente? Onde Jesus vai afundar esse crente? No Espírito Santo. Este é o batismo com o Espírito Santo. O primeiro é o batismo do Espírito Santo. É o selo. Ele então, por que nós chamamos esse primeiro de selo? Porque ele endereça o crente para a glória. Ele é endereçado para o céu. Sem selo, uma carta não chega no seu destino. Então nós chamamos de selo. O batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, eles podem acontecer antes do batismo nas águas? Podem. É isso que eu disse, que Deus, ele não obedece uma ordem. Esse é um estado de espírito, é a condição de um crente. Ele pode, já vi muitas vezes acontecer isso, do crente ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo antes das águas. Sim. E existe um curso preparatório para que os membros da igreja participem antes de passar pelas águas, passar por esse batismo que nós estamos falando? Sim, e necessário. E o que é desagradável é ver e saber que muitos segmentos religiosos batizam pegando a laço. Como que é isso? É sem ensinar, sem mostrar a direção, sem mostrar porquê, qual o valor disso.
Que valor tem o batismo nas águas? Quando nós entendemos passo a passo o que é um batismo, aí nós ensinamos mais profundamente, mais corretamente, mostramos o que foi que Jesus pediu. E Jesus, nas suas primeiras palavras, quando chamou alguém, lá em João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, ele fala que se permaneceres em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha, ele está ensinando, então vai ensinar. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse batismo é o conhecimento da verdade. Se não conheço a verdade, como eu vou seguir um caminho corretamente? O batismo, ele, por ser uma necessidade, né? Toda pessoa que vai para a igreja, a primeira coisa que acontece é ela aceitar Jesus. Então ela começa a caminhada dela com Jesus e na sequência o que se recomenda é o batismo pelas águas para que ele possa começar ali de fato a sua carreira na fé, para começar realmente a servir a Cristo. Pode acontecer de essas pessoas que vão ao batismo ainda estarem sob o jugo do pecado ainda, ou o batismo a pessoa tem que estar já totalmente livre das coisas, tem que já ter abandonado as coisas do velho homem? Boa pergunta essa, porque o que nós vimos hoje são pessoas sendo batizadas de qualquer maneira, no vício, no mau costume, no jugo desigual, fazendo a vontade do outro. E isso não aconselha Jesus. Quando ele recebeu todo o poder no céu e na terra, ele falou em Mateus 28, me é dado todo o poder no céu e na terra, e ordena, portanto, ide, ensinai todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 16, ele fala, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, este ensino tem que ser metódico, tem que ser cuidadoso. A pessoa que vai ensinar, o pastor que vai querer batizar a sua ovelha, ele tem que ter cuidado realmente de que esta ovelha está preparada, está fora do mundo para nascer de novo. E nós vamos conhecer a história de Nicodemos. Pastor, Jesus Cristo, como nós sabemos, ele foi batizado, né, por João Batista no Jordão. Qual o motivo? Por que Jesus Cristo teve que ser batizado, sendo que ele era Deus, né? Que veio em forma de homem, mas era Deus. Por que o batismo de Jesus Cristo? Sabe, pastor Fernando, querido telespectador, esta pergunta eu não tive resposta de teólogo nenhum, mas sim do Espírito Santo. Por que Jesus? Eu perguntei para mim mesmo, ou para o que habita em mim, por que Jesus teve que batizar? Porque ele sujeitou, ou ele obrigou quase a João Batista a o batizar. Quando João falou assim, mas mestre, eu que preciso ser batizado, o senhor vem a mim? Ele então disse para ele, é isso em Mateus capítulo 3, ele disse para ele, deixa, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Que justiça é essa? Comecei a procurar que justiça, essa justiça dos homens, porque encontrei no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele dizendo para ele assim, olha, é necessário nascer de novo. Depois ele disse assim, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aí eu falei, bom, a resposta está exatamente aqui. Por quê? Jesus era 100% homem, 100% Deus. Se ele era 100% homem, ele era carne. E tudo que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne tem a natureza pecaminosa. E para que Jesus cobrasse dos seus, sempre ele fazia primeiro. Ele fazia
tudo aquilo que era necessário, ou que é necessário para que nós façamos. Então, ele falou com João Batista: é necessário que você me batize para que cumpra toda a justiça.